Jesus é bom, né? Jesus é bom? Amém. Nós teremos, como de costume, nosso tempo de ceia hoje pela manhã. E eu quero aproveitar o primeiro domingo do ano e falar um pouco sobre alguns caminhos que nós deveríamos ter ou devemos ter para que o nosso ano seja tremendamente abençoado. Quero ler apenas 2 versículos da palavra de Deus e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 46. Versículo 3 e versículo 4. Esse texto foi o texto da nossa lectio de ontem de manhã. E Deus falou muito conosco. Eu quero compartilhar aquilo que Jesus falou comigo. Se você tiver... Alguém tem Bíblia na linguagem de hoje aí? Alguém tem? Você tem, Lucas? Eu vou ler, depois você vai ler na linguagem de hoje aí pra gente. Tá bom? Todos acharam, amém? Isaías 46, versículo 3 e 4. A minha é na revista atualizada. Depois eu vou ler na nova linguagem internacional. E depois alguns irmãos podem ler na linguagem de hoje, já que são só 2 versículos. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-eis e vos salvareis. Nova versão internacional. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel. Vocês, a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice. Quando tiverem cabelos brancos, sou eu, aquele a quem vos susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu vos salvarei. Alguém do versículo na linguagem de hoje? Lê Lucas para a gente, por favor. Escutem o que eu digo, ó casa de Jacó, todos vocês que restaram da nação de Israel. Eu os criei e os sustentei desde que foram concebidos. Os tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, eu serei o seu Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu serei o seu Salvador para sempre. Massa o texto, né? Tem versões diferentes aí? Então lê para mim, irmão. Escute, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Ótimo, tá bom, tá maravilhoso assim. Lindo texto, né? Lindo texto. Nós chegamos no final do ano e é normal a gente fazer aquela velha avaliação de como foi o ano, né? Eu tinha pensado em falar alguma coisa no culto de Ano Novo sobre ensaio para a morte.
Nossa, isso é palavra de ano novo, hein, pastor? Que palavra animadora, né? Ensaio para a morte. Alguém já ensaiou para morrer aqui? Não. A gente não tem muito esse costume, né? De falar assim, poxa, como é que vai ser, né? Tal. Ninguém pensa, né? Mas você percebeu que no final do ano, sempre a gente faz meio que um ensaio para a morte? A gente chega no final do ano e faz o quê? Ai, como é que foi meu ano? Ah, se eu pudesse fazer tudo de novo, nesse ano eu vou fazer de novo. Perdi o tempo, agora eu vou fazer de novo. Não, isso não é para a morte. Vou fazer diferente. Não é assim? Não tem aquele velho ditado assim, se você fosse morrer, o que você faria diferente? Se tivesse convicção que você vai... Se você tivesse convicção que você vai morrer daqui a X tempo, o que você faria diferente? Ou, quais seriam as suas prioridades? Você parou para pensar nisso? No Salmo 90, o salmista diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, até que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Na verdade, esse Salmo 90, versículo 12 é um ensaio para a morte, porque se você parar para ver, ele passa todo o Salmo dizendo assim, um homem vive pouco, 70 no máximo, depois é canseira, enfado. Aí fala assim, não, a vida é rápida, é uma breve sopro. Não é assim? É meio que um salmo para o ensaio para a morte. Ele fala, você vai viver pouco, então pensa sobre a sua vida. O Salmo 90 é um pouco assim. E eu queria dar essa palavra de começo de ano para nós, porque é um pouco dessa palavra que Isaías, que Deus disse através da boca de Isaías ao povo de Jerusalém, ao povo de Israel, que estava preso na Babilônia. Esse texto que nós lemos é uma palavra que Deus ministrou ao coração do povo quando eles ainda estavam na Babilônia. Se você ler os primeiros versículos, ele cita ali 2 deuses. E ele diz, muito engraçado, porque ele desconstrói essa potência que os babilônios achavam que eram deuses. E dá até o nome deles. Nebo e a minha versão aqui não tem, mas são 2 deuses. Nebo e Bel. E aí o que ele fala o seguinte, como é que funcionavam os babilônicos com esses 2 deuses? Eram deuses gigantes, eram estátuas imensas, pesadíssimas. E aí Deus começa a dizer, olha só, esse povo babilônico não se importe, porque eles têm esses deuses. E esses deuses são pesadíssimos para eles. E aí ele ainda fala assim que os animais nem conseguem carregar direito, tão cansados que são. E ele diz ainda depois no final que os deuses cairão de rosto um de frente para o outro. E ele diz mais que não somente isso, aqueles que ainda o carregam também se cansarão, fadigarão e não conseguirão nada. Bom, nós passamos o término do ano. O ano acabou, 2017, com um sopro, foi ou não foi? Quando você acordou, 2018 estava aí na porta, batendo. Eu achei até engraçado, a Vitória de 15 anos falou, pai, como é que 2017 voou? Foi embora. Eu falei, pois é, meu filho. E foi mesmo, muito rápido, né? Sabe de uma coisa que eu percebo? Muitas vezes, e muitos de nós chegamos no final do ano frustrados, em algumas áreas. Nós começamos a olhar para a nossa própria vida, e quando a gente faz um ensaio para a morte, a gente fala assim, rapaz, tinha planejado fazer um monte de coisa, não fiz. Tinha planejado emagrecer alguns quilos, não emagreci, só engordei inclusive. Tinha planejado cuidar mais da minha saúde, não cuidei. Tinha planejado fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, não fiz nada. É ou não é? E a gente chega no final do tempo, engraçado, porque eu tive esse final de semana, uma semana na verdade, abençoadíssima, assim, que eu nunca falei de mim mesmo como eu falei nessa última semana. Nunca abri as prateleiras do armário, abri as portas dos quartos de entulho
e falei tanto de mim. Porque na verdade eu fiz um ensaio para a morte no final do ano e eu percebi que eu tinha pautado muito do meu caminhar em cima de coisas que de fato não eram tão importantes. E as coisas de fato menos importantes, ou a maioria delas, tomaram e sugaram o meu tempo. Que é um exemplo. Porque se você soubesse que você vai morrer daqui a 3 semanas, uma semana, sei lá quanto tempo, quais seriam suas prioridades? Eu vou passar mais tempo com os meus familiares. Eu vou passar mais tempo com os meus filhos, mais tempo com a minha esposa, mais tempo com a minha... Não, sogra não. Mais tempo com... Vou fazer mais isso, mais aquilo outro, não é? O que Deus está dizendo ao povo de Israel, eles estavam cativos na Babilônia. E eles estavam sendo pressionados por aquele povo a adorar outros deuses, a se prostrar, a estar nas procissões de outros deuses. E aí Deus se volta para aquele povo e diz: olha, os deuses dessa geração, eles não servem para nada. Eles não servem nem para ajudar um ao outro, porque diz lá o texto que vai cair um de frente para o outro. Não ajudam aqueles a quem por quem eles são adorados, e não podem ajudar nem sequer um ao outro. Eu queria, nesse ponto, pensar com vocês sobre, em 2017, sobre que alicerces nós colocamos na nossa vida. Sobre o que de fato, ou sobre que caminhos nós colocamos os nossos pés. Em 2017 eu tive a impressão algumas vezes que se eu fosse fazer algo que era correto, eu até conversei um pouco com o Roberto e com a Karina ontem, que se eu fosse fazer algo que era de fato correto e importante para mim, eu estava frustrando muita gente. E por isso eu deixei de fazer. 2017 foi embora e eu deixei de fato de cuidar de coisas que eram profundamente importantes. Por quê? Porque todo mundo à minha volta fazia isso. Todo mundo à minha volta estava sendo consumido por uma agenda que não deixava você nem descansar. Todas as pessoas à minha volta estavam sendo consumidas por uma agenda que de fato, no final das contas, era uma agenda que não podia transformar a minha vida. Era um povo que saía correndo de um lado para o outro. Não, trabalho de manhã, de tarde, de noite. Como se nós pudéssemos acrescentar um côvado à nossa existência. Esse telefone aqui não é de Deus não, senhor. Deve ser isso. Há uma geração que não tem tempo mais para sentar à mesa. E nós que temos aprendido sobre o valor da família, o valor de estarmos como irmãos, o valor de comungarmos uns com os outros, nós estamos sendo levados por essa procissão que carrega ídolos mortos, porque no final da conta não serve de nada. Nós estamos sendo empurrados com uma procissão daí do mundo, que se consome atrás de coisas que no fundo de tudo são consumidos pela traça e pela ferrugem. Nós estamos caminhando numa procissão atrás de algumas coisas que de fato não alimentam, não suprem, não transformam e não modificam a nossa vida. Quanto de recurso financeiro você ganhou esse ano? Quanto desse recurso fez os seus filhos e a sua esposa serem mais felizes do seu lado? Para nós homens. Para as mulheres. Quanto tempo você gastou atrás de coisas que no final das contas consumiram as suas forças, a sua beleza,
Mulheres dão valor a isso. E chega no final do ano frustrado. Ou frustrado. Quantas coisas Deus colocou na tua mão no ano de 2017 para você fazer e você não tinha tempo? Deus se volta para o povo de Israel, preso, cativo na Babilônia, e diz assim: olha, não se impressione com a altura desses deuses. No fundo, eles cairão um de frente para o outro. E aqueles que caminham atrás dele são frustrados. É isso que Deus está dizendo. Quantas notícias de pessoas que se suicidaram esse ano você teve? Quantos casamentos desfeitos você ficou sabendo? Quantos rompimentos entre filhos e pais? Sabe por quê? Muitos estão atrás dessa procissão, caminhando atrás de coisas que no fundo das contas não alimentam e não transformam a sua vida. E aí, isso traz para nós uma tona, porque Deus nos faz lembrar de algumas coisas. Olha que louco. Deus disse para ele: olha, não caminhe nessa procissão porque não vai dar em nada. E aí ele diz, e ele lembra de algumas coisas, que é versículo 3. Olha o que Deus diz no versículo 3. Está pregando. Amém, Frank? Está uma pastora lá na sua casa. Ouvi, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Em alguns casos você vai ver que tem uma versão que diz assim: aqueles que ainda estão vivos. Tem alguma versão aí, aqueles que ainda vivem? Aqueles que ainda vivem, ouçam. Escutem uma coisa. Vocês, a quem tenho sustentado, desde que foram concebidos, e quem tenho carregado desde o seu nascimento. Nós temos uma falsa impressão que o nosso relacionamento com Deus, ele se dá ao dia que nós estamos como igreja, ou como fomos batizados. Porque tem isso, né? Tem pessoas que dizem assim: não, olha, eu não fui batizado, eu só passei a conhecer a Jesus depois do dia tal. Tá bom, você pode ter conhecido mais informações sobre Jesus, mas mesmo antes de você conhecer Ele te sustentava. E aí Deus faz o povo de Israel se lembrar disso assim: olha, por que vocês hão de correr atrás de coisas que vão perecer, se quando vocês não podiam nem trocar as próprias fraldas, eu cuidava de vocês? Porque quando Deus aponta para a infância, e eu fico vendo as criancinhas aqui, quantas podem chegar aqui, chega a Saulinha e fala assim: papai, estou indo ali fazer meu prato? Você pode ficar tranquilinho aí, viu, mamãe? Tranquilo, eu vou esquentar, vou fazer um bifinho para mim, um ovinho. Pessoas amor fala isso assim, nessa idade? Já pensou? Já pensou se Maria Elisa chega assim: ô papai Frank, fica tranquilinho, pode ficar dormindo, eu vou levantar agora, vou tomar um banho, porque minha fralda está de xixi, vou trocar. Depois que estiver tudo ok, eu estou voltando para a cama. Está de boa. Você parou para pensar se fosse assim? Quando o Vicente nascer, aí de madrugada, toda aquela mãe assim, aquelas olheiras vão crescendo, dia após dia. Aí quando ele faz aí você levanta: não, fica tranquilo, eu estou só aqui, é só vontade de mamar mesmo, dá só uma mamadeira aqui que eu me viro. Pode voltar a dormir. Não ia ser maravilhoso? Não ia ser não, pastor? Não ia dar ruim, né? Ele ia fazer só mamadeira de chocolate. Sabe o que Deus está dizendo ao povo aqui? Quando vocês não podiam cuidar de vocês, eu cuidei. Quando vocês não tinham noção do que vocês precisavam, eu estava fornecendo. Quando vocês não tinham a menor condição de se defender,
defendia vocês. Estou vendo o Andrezinho dormindo no colo da Natália e André. Quando vocês não tinham onde descansar quando pequenos, eu cuidei de vocês. Deus está dizendo que sou povo. Estou vendo o Guigui no colo do Luiz. Quando era magrinho, não podia se defender, eu te defendia. Quando você morria de medo, lembra de uma criança? Eu sei que vocês não tinham medo quando vocês eram pequenos, só eu. Medo escuro, medo de bicho, medo dessas coisas tudo. Quando você não podia se defender, eu defendia vocês. É isso que Deus está dizendo. Mais do que isso, eu não apenas defendi quando vocês nasceram, eu cuidei de vocês no ventre. Lembra Salmo 139? Eu te conhecia quando você ainda era informe no ventre da sua mãe. Eu já sabia quem você era. Então Deus está dizendo para o povo o seguinte: quando você não podia cuidar de você, eu cuidava. Então para que correr atrás dessa procissão de gente morta carregando deuses mortos? Com coisas que não vão mudar a sua vida. Para que perder tempo com coisas que não vão transformar você? Para que perder tempo com coisas que de fato vão tomar a sua paz e não trazer paz para você? Não é assim esse monte de procissão que a gente tem por aí? Profissão do trabalho, profissão da escola, profissão de um monte de coisa que a gente tem, um monte de gente caminhando, que no fundo é um monte de gente morta, cheio de problema para resolver, e nessas procissões não encontram vida, não encontram paz. Deus está dizendo para o povo o seguinte: quando você não podia nem sequer se alimentar, eu cuidei de vocês. Por que vocês se dobrarão agora a essa prática desordenada desse povo? Eu zelei para vocês, eu zelei por vocês no ventre, eu zelei por vocês quando nasceram, eu cuidei de vocês quando vocês não podiam cuidar de vocês. Você lembra quando Deus chamou o povo de Israel para si? Ele tratou com milhares e milhares de pessoas, foi isso? Não, ele tratou como um homem. Tratou como um homem. Vou fazer de você, ou da sua descendência, uma grande nação. Deus se importa com coisas pequenas, e na verdade Deus se importa conosco. Então a primeira coisa, e a primeira lição desse texto para nós é: quando você era bem pequenininho, Deus está dizendo a Israel, quando você não tinha nem noção do que é certo e do que é errado, eu cuidava de vocês. Mas não somente isso. Deus faz menção a uma outra etapa da vida onde as coisas também são difíceis. Deus faz menção à velhice. Olha o que Deus diz no versículo 4. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, não quer dizer que ter cabelo branco é velhice. É bom deixar claro isso para os irmãos, né, Adriano? Amém? Né, pastor? É isso aí. Não quer dizer, não. Eu só estou fazendo aqui né, só para exemplificar. Mas na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que o SUS terá. Nós tivemos essa semana também um tempo muito triste para nós, né? A perda da vovó. Foi um tempo bem complicado para nós. Imagine para a Ariana, para os parentes, irmã Cisnalva, vovôs, pastores Alaí, as crianças, a Ariana. Mas uma coisa eu achei impressionante. O que Deus fez e mostrou para nós. A vovó faleceu com 94 anos. E apesar de ela ser toda serelepe, toda, a Ariana precisava vir lá cuidar dela, chamar ela para vir para casa. Apesar dela ser tão independente, a netinha, os netinhos precisavam cuidar dela. Eu fico vendo meu sogro. Meu sogro não tem a idade da vovó,
Mas meu sogro requer alguns cuidados por causa do joelho dele, ele está tendo algumas dificuldades para caminhar. Fico vendo minha mãe, os dores no ombro que ela tem. E provavelmente você está se lembrando de alguém aí. A idade da velhice é uma idade, às vezes, ingrata. Porque na velhice, muito do que as pessoas fazem são esquecidas. São esquecidas pelos filhos, são esquecidas pelos parentes. A Luciana perdeu uma tia, agora, anteontem, 92 anos. Que também estava num estado bem difícil, já estava com Alzheimer, e a família não conseguia nem ficar com ela em casa. Ela morreu numa clínica. Sabe o que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel? Mesmo na sua velhice, quando muitos te desprezarem, eu cuidarei de você. Mesmo na sua velhice, quando as forças estiverem indo, não porque você é jovem, mas porque você já é idoso, porque você já não tem mais o mesmo vigor, porque você não pode mais apresentar o trabalho que você apresentava. Muito pelo contrário, às vezes você dá mais trabalho. Mesmo nesse tempo, se alguém esquecer de você, eu cuidarei. E mesmo que alguém cuide, eu serei esse a quem eu quero usar para cuidar de você. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo ao povo de Israel, dizendo o seguinte: para que você vai correr atrás dessa procissão, se no final das contas quem vai cuidar de você sou eu? Por que você é desesperado correr atrás de coisas que vão sugar o seu tempo, a sua paz, a sua energia, a sua alegria, o seu convívio com pessoas amadas? Se no final das contas, quando você for medir, bom, não pode produzir mais nada. Não pode trazer mais nada de produtivo no sentido de trabalho, de tal. Quem vai cuidar de você sou eu. É isso que Deus está dizendo para o povo. Deus está dizendo o seguinte: eu vou olhar para você e a minha lista de valores é diferente. Eu vou cuidar de você. Eu quero que os irmãos entendam que não é desmérito na velhice, muito pelo contrário, a Bíblia sempre aponta para a honra, sabedoria. Os conselhos de Salomão assente aos pés dos mais experientes, e ele aponta para a velhice, e aprenda com eles. Não é desonra. Só que lá fora, cabelinho branco, para muitos, é um momento já de desprezo. Deus está dizendo o seguinte: para mim não. Vai ser um tempo que eu vou continuar cuidando de você. O que Deus está dizendo aqui, de um lado ao outro, olha, no fundo, o que Deus está querendo mostrar para o povo de Israel é: olha, não importa o que você faça, no final das contas, quem vai cuidar sou eu. Eu cuidei quando você não podia, eu cuidei quando você não podia, eu cuidarei, eu continuarei cuidando de você. Ensaio para a morte. Olhando para 2017, você pode olhar para você e dizer assim: eu fiz muitas coisas. Eu corri, tal. Será que não foi, de fato, Deus que sempre cuidou de você? Olha só, uma coisa que eu aprendi, e eu fiz até passei um texto para a Cristina e para a Dimas, para a Luciana e tal, esse final de ano, e que eu estabeleci algumas coisas que são importantes para a minha vida, como pai, como profissional, como pastor. É que existem preocupações e responsabilidades. No final das contas, o que tira a nossa paz são as preocupações. Aquela velha frase: é urgente, é aquilo para ontem. E as nossas responsabilidades a gente vai deixando de lado, algumas vezes delegando, quando deveria ser ao contrário. O que toma o nosso tempo, às vezes, é conseguir, no meu caso de profissão,
Eu ficava desesperado, tendo que cuidar de Facebook, de não sei o que lá, para divulgar meu trabalho como corretor. E eu passava longas horas pensando sobre isso. E eu conhecia várias pessoas que sabiam fazer isso, profissionais e tal. No final do ano eu cheguei à conclusão: eu vou ganhar um pouco menos, mas eu vou delegar isso, porque isso não é minha responsabilidade. E tantas outras coisas que no fundo nós podemos delegar, informar alguém, passar a informação. E a gente está desesperado querendo ter 10 mil braços para poder abraçar tudo ao mesmo tempo. E a nossa responsabilidade a gente vai delegando. Por exemplo, os nossos filhos. A gente delega, como deveria ser nossa responsabilidade. Pai, eu quero tempo com você, pai, eu quero tempo com você, pai, eu quero tempo com você. Aí você delega para a televisão, cuidar do seu filho. A esposa, marido, eu preciso conversar com você, eu preciso conversar com você, eu preciso conversar com você. Aí você senta de corpo presente, mas sua cabeça está lá nas preocupações, você não ouve sua esposa. E assim mais um monte de coisa. A gente passou, e eu passei em 2017 atrás de uma procissão que no final do ano, de fato, quase me levou à morte. Pastor, o que você quer dizer com isso em 2018 então para a gente? Qual o conselho? Está no finalzinho do versículo 4. Sou eu aquele que o susterá. Olha o que ele diz para o final. Eu os fiz, e eu os levarei. Eu os sustentarei. Eu os salvarei. Eu quero te dar um conselho para esse ano 2018. Exercite sua fé. Saia da procissão dos mortos. Exercite sua fé. Saia da procissão dos mortos. Saia da procissão que rouba seu tempo com Deus, com a sua esposa, com seus filhos. Saia da procissão que rouba sua paz. Sai de lugares que vão te deixar bravo, aborrecido. Sai da procissão que rouba o seu tempo com Deus. Entretenimento fútil e que passa. TV, internet, Facebook, Instagram. Sai da procissão que te leva para longe de Deus e não para perto dele. Sai da procissão das amizades infrutíferas, que no final das contas são só amizades, são só procissões de morte e não de vida. Porque no final das contas, Deus nos criou, Ele nos levará. No final das contas, nós dependemos exclusivamente de Deus. Saia da procissão das preocupações que não deixam você dormir de madrugada. Filipenses capítulo 4 diz assim: olha, sejam conhecidas diante de Deus, com as ações de graças, com súplicas, todas as vossas petições. Deus, eu não posso resolver isso, isso é uma preocupação, está aqui na tua mão, cuida e vai dormir. Ore mais. Se você olhar para 2017, quanto tempo de oração você gastou com Deus? Aí você chega para virar de ano, uma das coisas que você diz: esse ano eu vou orar mais. Muitas das preocupações que roubam a nossa paz é uma procissão longe da oração.
Porque quando nós fazemos conhecidas diante de Deus aquilo que nós não podemos cuidar, a paz de Deus excede todo entendimento, guarda o nosso coração em Cristo e nós podemos caminhar. Quantas horas de sono, irmãos, eu perdi em 2017? Quantas horas de sono preocupado com coisas que eu não podia mudar? Com pessoas que eu não podia transformar? E tantas outras coisas. Conselho para 2017. Deixe Jesus reinar. Reinar no seu tempo. Reinar nas suas preocupações. Porque Ele é o único Deus. Porque todos os outros deuses cairão com o rosto em terra. Porque eles não podem ajudar nem a si mesmos. Quanto mais aqueles a quem desesperadamente caminham numa procissão de morte. E hoje, uma manhã de ceia, não havia melhor assunto para conversarmos. Jesus reinar em nós. Porque ceia lembra disso. Nos lembra isso. Ceia nos lembra isso. O reino de Jesus. O governo dele sobre as nossas vidas. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar. Feche seus olhos. Você que faça um ensaio para a morte aí. Ensaie sua morte, é verdade. Às vezes a gente faz pouco demais isso, gente. A gente pensa demais sobre a nossa vida, a vida que estamos levando. A gente pensa pouquíssimo nisso. Pense um pouco como foi 2017. Quanto tempo, quantas posições você entrou em 2017? Que no final das contas, você chegou no final e falou assim, se eu pudesse. Pense nisso, faça isso agora. Deixa o Espírito Santo identificar para você quais foram as procissões que você entrou, que no final das contas não mudaram nada na sua vida. Tomaram o seu tempo, tomaram a sua paz. E se você puder, faça essa oração para Jesus agora. Jesus, reina nessa área da minha vida. Na área financeira, na área profissional. Reina nos meus relacionamentos, Jesus. Reina no meu ministério, na minha vida com Deus, na minha vida de serviço à igreja, aos irmãos.